Boa noite, senhores. Seguindo a sequência Hatov, Shiur número 2. Em poucas palavras, vamos repetir o Shiur passado que nós falamos para dar um engancho aqui com esse Shiur. Nós perguntamos, no Shiur passado, a pergunta inicial foi se Hashem gosta de mim, gosta de nós. E é muito importante saber disso, isso faz muita diferença em nossas vidas. Em 3 pontos principais, faz diferença em tudo, mas eu anotei em síntese em 3 pontos principais. Na emuná em Hashem, na fé que me compromete em Hashem, bitachon, por essa emuná na prática. Nós falamos em que Hashem está presente, e se alguém se afasta, somos nós dele, ele não se afasta de nós. Nós enfatizamos isso, que nós, se alguém se afasta de Hashem, é a pessoa e não ele. E o terceiro ponto importante é Avat Hashem. Enfatizamos que isso também, sabendo que ele me ama, eu posso aumentar o meu amor, cumprir a mitzvah de Avat Hashem, sim, em amar Hashem. Que isso traz uma consequência fundamental, que ela me via lidei maaseh de Torah mitzvot, que amar Hashem, ela me traz uma consequência de querer e cumprir as leis da Torá. E a gente vai ver, seja a situação que for, que eu me encontre, esse amor vai estar acima de tudo, tudo junto, não é que são separados, emuná, bitachon e avat Hashem, vai me fazer, seja o que for, cumprir a Torá Kedoshá. Vocês estão lembrados que a regra do Rabi Akiva Eger, que traz o livro Veigatá, que era, quanto mais eu sei quanto Hashem me ama, mais eu vou estimular o amor que eu desejo ter por Hashem. Ele traz o livro Shlomo Melech Mishle, que eu gostaria de ler para vocês dentro, o Pasuk de Mishle, Perek Chavzain, Pasuk Yutet. Fala Shlomo Amelech, Kamaim apanim lapanim, ken lev ha'adam la'adam. Como a água reflete, espelha o rosto de uma pessoa quando ela chega, assim é o coração de uma pessoa em relação a outra. Vou ler o que escreve Metzudot David aqui. Kamaim, o que significa Kamaim? Como a água. Que modere Kamaim, como a água, ela espelha o rosto de uma pessoa. Quando uma pessoa olha a água, certo? Quem está olhando, se ela está rindo, como devolve a imagem à água? Sorridente. Se ela está triste, cara fechada, como devolve a imagem à água? Cara fechada. Que leva Adam a Adam. Assim é o coração da pessoa um em relação ao outro. Im libot tov al chavero, se no teu coração você está bem com o próximo, yetiv gam libo, meu coração vai refletir o teu sentimento que você sente por mim, e vai refletir, vai ser espelhado, vai sentir a você. Eu vou querer ter a mesma reação no meu coração em relação a você. Então, Im libot tov al chavero, yativ gam libo, vim ra'a lo alenu terá gam hi. Então fala o Rabi Akiva Eger assim, ele explica, conforme a explicação do Rav Galinsky, Alav Shalom, como a água reflete, espelha, kach leva adam, meshakev edishot zulat kelapá, meu coração vai refletir, espelhar os sentimentos que vocês, cada um tem sobre mim. E vai ser recíproco. Então, o que enfatizam, Chachamim falam, aumentam, saiba, quanto mais você vai ver o amor que Hashem tem por você, vai aumentar o amor teu por Hashem. E vai cumprir de uma forma melhor a mitzvah, ve'avta et Hashem Elokecha, amarás Hashem teu Deus. Ficou claro? Esse foi o shiur número 1. Shiur número 2, que é tudo ligado com esse 1, eu quero dar ênfase à pergunta bomba que é feita. De tanto amor, então por que se manda coisas amargas? Na verdade, nós perguntamos isso. Hashem tanto me ama, mas por que nós vemos coisas amargas? Veot, uma pergunta que aumenta o Rav Galinsky. Você está me dizendo, amarás Hashem teu Deus, bechol levavecha, com todos os teus instintos,
Tem instinto bom, instinto negativo. Em uma época, em uma outra shiur, a gente explica o que é isso. Com toda a tua alma, se ele vem pegar tua alma, você tem que amar ele de qualquer forma. Vechol meodecha tem duas explicações, vamos falar a primeira, depois a continuação do shiur, vamos falar a segunda. O que significa com todos os teus pertences? Com todo o teu dinheiro. Podemos usar, gasta o que for. Você vai demonstrar o amor para Hashem. Quer dizer, o kasher é caro. Cumprir mitzvot, o lulav é caro. A matzah foi cara. Desculpa, demonstra se ama Hashem, paga. Faz parte do amor a Hashem. Está um exemplo assim. Mas também a necessidade, se você, a pessoa também perdeu muito dinheiro, continua o amor a Hashem. Está acima o amor a Hashem. Isso é Bechol Meodecha. Então, mas como eu posso amar dessa forma, falou Rav Galinsky? Vocês estão lembrados, nós trouxemos também aquela Gemara em Sanedrin, que lá meteda Mudalef, que aquele ateu perguntou ao Rabban Gamliel como o Deus de vocês, lo aleno, ele é ladrão, porque ele pegou a costela da Dama Rishon e criou, certo? Amou a mulher, mas roubou a costela enquanto estava dormindo. Aí a filha desse ateu respondeu, tá bom, tirou a costela, mas trouxe o quê? Uma mulher para o homem, certo? Ela trouxe um exemplo que nem ladrões roubaram prata e deixaram ouro. Então, fala o Rav Galinsky, com essa visão, ele quer responder o que nós questionamos. Se tanto amor a Hashem tem por nós, então por que existem coisas amargas? Amargas quando nós temos uma visão limitada. Responde Rav Galinsky, Aderaba. Por causa do amor que a Hashem tem por nós, porque a forma de nós melhorarmos lechaper derachenu, melhorarmos nossos caminhos e automaticamente herdar o bom, o do melhor, que é infinito, Shar Atzum Varav, se não aqui no mundo vindouro, Baolam Abba. Begeder, conforme esse conceito de pegar prata e nos dar o que em vez? Ouro. Quer dizer, mesmo que você está considerando que é amargo, mas por que esse amargo? Para te limpar, para te purificar, para te limpar no aspecto do mau caminho que você estava indo. E é preciso limpar a tua alma. Kaparat avonot. Ele usa aqui, a gente vai ver, ele é shaper derachenu. Eu vou ir até o final, que é o objetivo, a meta da visão correta. E nós vamos construir o shiur, se é hoje e o próximo, como se chegar a essa meta, Bezrat Hashem. Ledat smag rishon mitzvat aseh yudzain, que ele cita as mitzvot. Então tem a mitzvah 17, mitzvat aseh ativa, smag rishon. Zo mitzvat aseh min Torá. Acatar a justiça divina, aceitar, sem revolta, como ele vai explicar. Eu estou cumprindo uma mitzvah da Torá. Letzadek kadin al kol meorav yachshov que akol letovato. Não é só acatar, certo? O que vem do Shamayim, de Hashem, e sim entender que é para o meu bem. É cumprir essa mitzvah íntegra, de uma forma íntegra. Outra vez, letzadek adin, aceitar a justiça de tudo que acontece para o meu bem. Como está escrito em Sefer Devarim Het He, ve'adata im levavecha. E saiba, e coloca isso dentro de você, que kasher yeyaser ish et beno, da mesma forma que um pai castiga o seu filho, na verdade castigar no aspecto, como a gente falou no shiur de Chinuch, não por castigo, e sim por melhorar, colocar meu filho no melhor caminho, certo? Que o que mais ama o filho é o pai, amor de pai para filho, a mãe, pais. Então, que kasher yaser ish et beno, Hashem Elokecha meyasereka. Não somos banim lamakom, não somos filhos de Hashem. Hashem Avinu Shebashamayim não é pai, ele precisa te endireitar, precisa das repreensões, não é verdade? Tem um tipo de repreensão, não sabemos Heshmonot Shamayim, não sabemos contas, falamos que a vida da pessoa é uma megilá, mas tem que abrir,
não é verdade? E esse abrir, vai lá, não sei. Ninguém sabe. Vechol Adam, seja quem for, desde se não é tzadik, ou se ele é tzadik ou Baal Tshuva, ele enfatiza aqui, mesmo tzadik, mesmo Baal Tshuva, se ele é tzadik, Baal Tshuva, ele fala, bom, certeza que eu estou no caminho errado, preciso de um puxão de orelha. Mas às vezes ele fala, puxa, eu sou, desculpa, essa palavra é feia, eu sou tzadik, certo? Eu sou Baal Tshuva, fiz Tshuva, sou tzadik. Mesmo assim, se passa pelo pensamento dele, Shenam letovoto, que não é para o seu bem, ele transgride, ele fala, Alava katu omer, Ani sarti, ele está escrito um passuco de Yoshea Zayin Tedvav, que Hashem falou, eu repreendi, Ani sarti, Hizakti zerotav, Ve'elai achshevu ra'a. A Gemara aprende, Avodah Zarah, Dalet Amud Aleph, que Hashem está se referindo, eu cutuquei, deu umas nele, certo? Mas para quê? Para dar do bom e do melhor no mundo vindouro, é só desfrutar. Amar HaKadosh Baruch Hu, Ani shalachti lahem yisurim ba'olam hazeh, kedei lechazer אותם לעולם הבא. E o que eles pensaram comigo que é ruim? היה להם לחשוב כי את השיר מיהב יוכיח, eles têm que pensar, como fala Shlomo HaMelech, o que você gosta, você repreende. Não temos que deixar isso claro para os nossos filhos. Se você deu um tapinha, ou deu outro tipo de tapinha, não é para ficar no tapinha, tem que ser explicado. E ele tem que entender que é para o melhor dele. Se não é para isso, então foi errado esse tapinha. E Hashem está dizendo, eu quero que você saiba que isso foi para o bem. Mas você só vai saber se o problema é se você estudar. É o que nós estamos fazendo. Esse é o ideal. Vamos continuar um pouquinho mais no ideal, que eu quero chegar. Olha até onde a gente tem que chegar. Não para desanimar, para saber que o caminho é caminho, é só através de estudo. Eu escrevi aqui, ó, Meod Ladat, meta objetivo. O Bevadai, olha aqui, More, você que está aqui perto de mim. O Bevadai, essa é a minha letra, né? O Bevadai tzarich harbe limud bazeh. Não é verdade? Precisa escrever, precisa estudar. Então vamos lá. Ve'avta et Hashem Elokecha, amarás Hashem teu Deus, mesmo ele tira a tua alma. Quem que tira a alma da pessoa? Só Hashem. A gente vê varas por aí, né? Por intermédios, lo aleno. Por que eu falo isso? Por uma história que aconteceu, quem conta isso, Rav Israel Gutsteman Zatzal, conta que quando os alemães de Mach Shemam Vezechram tiraram o Gaon Baal Marcheshet Zatzal, Hashem condamou la Harigá, para matar ele no meio de uma praça. Batiam nele com tudo. Sabem como ele reagiu? En lachem shum shelita vekoach afilo al nemalim. Por vocês não conseguem ter domínio até mesmo sobre formigas. Hakol meratzon abore baruchu. Tudo é por vontade divina de Hashem. O migzerato shegazar bameromim. E é um decreto do Shamayim. E continuar levando paulada. Hashem Ishmor. E ele gritava, vocês, não é força de vocês, por vocês não podem me fazer nada. Tudo é begezerat elion. Ve'ani mekabel gezerato me'ahava. E eu recebo esse decreto com amor, até que lo aleno yatzad nishmato betahara, até que ele faleceu. Que nível? Bar Marcheshet. Que nível? Que nível? Quem tirou a neshama dele? Boreolam. O nazita, Mach Shemo Vezechro, Hem Shem Nevet Alminehem. Sonei Israel. Vadai que eles merecem de Hashem também, em dúvida, porque Megalgelim Chiyuv Aliedei Chayav. Se eles são ruins, por isso que Hashem usou a vara de pessoa ruim.
Não estamos tirando a parte deles. Imach Shema. Mas olha a visão. Olha a visão. Nós não sabíamos isso. Falem vocês que também levou e muito um dos Asarar Goem Malchut, todos os Asarar Goem Malchut, mas o conhecido Rabi Akiva, penteando com pelos de ferro a pele. Conta que Mará, Berachot Samechá Levamud Bet. Certo? Assim o Talmud Yerushalmi traz uma coisa interessante. Shekasher, estavam fazendo isso com o Rabi Akiva, arrancando a pele. Ele estava fazendo o quê? Que os alunos falam, nossa, que barato. Estavam olhando ele fazendo o quê? Shema Israel. Diz lá a Gemara em Yerushalmi, Ve'achel likro kriyat Shema, Vesahak. O que é Vesahak? Começou a sorrir. Quem estava lá? Nos tropos Arashá, que mandou fazer isso. Olhou para essa cena e falou, Zaken, ou mechashefata, ou você é bruxo, certo? Que você não está sentindo nada, que você está rindo, ou você é masoquista. Não pode ser. Falou Rabi Akiva, eu não sou nem mechashev, nem masoquista. Ela raiti, shelo ushach da'ati me'avad bori. Porque o que eu estou vendo? Que não me desviou minha atenção do amor que eu tenho por Hashem, que até mesmo está pegando minha alma, certo? Eu estou lendo Kriyat Shema e sorrindo, até que sua alma saiu sorrindo. Bono shel olam. Conclui Rav Galinsky, traz o Midrash Bereshit Rabbah, Shakadosh Baruch Hu mostra para os tzadikim na hora do falecimento a recompensa que eles vão ganhar no mundo vindouro. Que amor! O amor dela está tudo ao redor. Como eu falei, a emuná, a bitachon, sabendo que Hashem está aqui, sabendo tudo. Ó que nível, sochek, ri. Bechol meodecha. O que é Bechol meodecha? Até mesmo com teus pertences. Seja a situação que a pessoa passe, se estamos falando exemplos de dois gigantes, vimos Rabi Akiva, o amor estava acima disso. Vê a Gemara e fala em Berachot, Nundale, Tamudale, Bechol meodecha, Mishnah, Bechol meodecha, uma é com todos os teus pertences, dinheiro, a outra qual é? Fala Gemara, o Bechol midá ou midá, conforme qualquer característica que Hashem se comporta com você, característica de misericórdia, que a Pashut conta tudo de bom do melhor, ou característica de justiça, quando está amargo. Olha a linguagem da Mishnah, olha a linguagem da Mishnah. Nunca prestei atenção, se não fosse pelo mérito de vocês, Kal Kadosh. Me emociona, me emociona. Bimod, modelo, está escrito modelo, o que é modelo? Agradece ele. Bimod meod. O que é bimod meod? Muito, muito. Ribono shel olam. Não só agradece, agradece ele. Bimod meod. Que linguagem é essa? Meod, meod. E David Amelech Alav Shalom rapidamente traz isso. Aqui ele cita o Rav Galinsky em 3 passagens no Teilim. Fala David Amelech, Belokim alel davar, porque antes de só rapidinho, nós sabemos que Boreolam, o nome Elokim, Elokenu, denomina justiça. E Hashem, Yudke Vavke, Shem Adnut, é misericórdia, piedade. Então, Hashem é misericórdia, piedade, Elokenu é justiça. Então fala David Amelech, Belokim alel davar, sendo como a justiça, vou louvar Hashem, Ba'Hashem alel davar, ou
como justiça vou louvar Hashem, ou como misericórdia vou louvar Hashem. Fala no Teilim Kuf Aleph, Hesed Mishpat Ashira. Com bondade ou com justiça, vou cantar, vou louvar Hashem. Im Hesed Ashira, se Hashem vem com misericórdia, vou cantar. Vem Mishpat Ashira, também se vem com justiça, também. Não vai me mexer na minha situação. Bechol matzav u'masa ba'esh u'bamayim. Muito fácil falar. Kos yeshiot esau shem Hashem ekra. Copo de yain, quando a gente faz, cheio de salvações de Yeshuot. Eu vou chamar Hashem, o Shem Hashem ekra. Tzara ve'yagon emtza, sofrimento e angústia vou encontrar, o Shem Hashem ekra. E também vou chamar Hashem. Nada me fazer desistir da vida Melech. Rabotai, presta atenção na passagem. Comigo. Niflá. Tem uma passagem que vai em Sanedrin Tzadik Bet Amud Aleph. Nebuchadnezzar Rasha Merusha. Destruiu, não é verdade, através dele, o primeiro Bet HaMikdash. Quando ele viu que Hananiah, Mishael e Azariah saíram vivos da fogueira de fogo, o Nabi Yehezkel reviveu os mortos na Bicadurá, abriu a boca para louvar Hashem, veio um malach e deu um tapa na boca dele e ele parou. Traz uma coisa lá, Guimará, temos de falar. A Guimará diz, uai. A Guimará traz, Vimaleva malach ustaralpi, se não viesse o anjo e desse um tapa na boca de Nebuchadnezzar Rasha, ma'apil al kol shirot veshvachot shamar David de Sefer Teilim, iria superar, mas aqui a linguagem ma'apil, o que é ma'apil? Rebaixar, derrubar os cânticos e louvores dos salmos. Que é isso? Existe uma coisa a mais que o Teilim? E um louvor de Nebuchadnezzar Rasha. Teve que vir um malach e deu um tapa. Pergunta o Rav Galinsky, que é uma pergunta que muitos comentaristas fazem. Esse mundo é o mundo da livre escolha, livre-arbítrio. Então deixava ele. Se ele pediu para louvar Hashem, e daí queria acabar rebaixando o louvor de David HaMelech, deixa ele. Fala o Rav Dikot, Zechet Tzai Bracha, Zechuto Yagen Alenu. Olha a visão, como tem que ter uma visão certa. Explica o Rav Dikot, Zechet Tzai Bracha. Não é como eu expliquei, que deu um tapa e privou ele de louvar. Qual é a kavaná? Qual foi a intenção aqui? Por que deu esse tapinha o malach? Falou para ele, olha, David HaMelech, ele canta tanto numa hora boa, de louvor, de berachot, de bênção, como eu provei para vocês nos psukim do Teilim, ou numa hora de sofrimento. Você, Nebuchadnezzar, quero ver se você vai cantar e quando. Prova é, se agora quer louvar Hashem, que está, uau, vou te dar um tapa. O que aconteceu? Ele parou. Entenderam qual foi o raciocínio da Guimará? Certo? Quer dizer, difícil entender que se ele falasse é uma apil, tudo bem. Ceder, deixa ele, tá bom, mas ele não continuou. Então, no final, quem é melhor? David HaMelech. Entendeu? Não é bonito? Morai Verabotai, falou Rav Galinsky. Terminar a Segunda Guerra Mundial. E ele estava, como ele caiu lá, é outro livro, ele caiu lá em Uzbequistão, na época governado por Rússia, a União Soviética.
Ele saiu da Sibéria para o Uzbequistão, tá bom? E, lógico, já como era domínio da União Soviética, então não podia cumprir Torah Mitzvot. Minyan, estudar Torá nem se fala, era tudo no sótão, bem escondido. Como aquelas histórias que a KGB não podia, lo aleno. Se ouviu, quem ficou ainda lá, o Rav de Chivin, Zechat Livrachá, ficou ainda na Sibéria. O Rav de Chivin. Zatzal ficou na Sibéria, ainda estava lá preso, não tinha autorização de sair. O Rav Galinsky, uma época, ele contou porque ele era polonês, então ele tinha um pouquinho mais de... Mas não importa, o Rav de Chivin ficou lá. Precisava de uma autorização específica para sair. Conta o Rav Galinsky, numa dessas de minyan no porão lá em Uzbequistão, apareceram 3 Yehudim barbudos. E trouxeram uma notícia feliz, que o Rav de Chivin recebeu uma autorização que podia sair. Interessante, ele traz que o Shah Parsi do Irã ligou para o Stalin pedindo se podia liberar o Rav de Chivin para sair da União Soviética e ir para o Irã e para ir para Eretz Israel. Esses 3 Yudim trouxeram essa notícia lá no sótão. E o Rav Galinsky estava lá. Sendo assim, tinha um problema. Por que eles contaram isso? Porque o único que pode dar autorização, certo? É só em Moscou. Para o Rav de Chivin. Então, quem vai até Moscou? E não era fácil para até Moscou. Por quê? Porque se alguém iria estar num trem, alguma coisa, ia perguntar para onde você vai, também precisava de autorização de ir até Moscou. Por que você precisa ir até Moscou? Se ia dizer, porque o Rav de Chivin, como você sabe? Como chegou essa informação? Então, era tudo terrível. Então, eles não tinham, precisavam de alguém ir até Moscou. Certo? Então eles vieram aqui perguntar quem pode ir para Moscou. Aqui ele não traz outro livro, o Rav Galinsky traz, que ele precisava também de outra coisa. Ele inventou uma autorização de que precisava casar civil, que era em Moscou. Então ele falou, eu posso ir. Certo? Mas ele falou, peraí. Talvez esses 3 que estão contando essa história aqui são espiões. Porque tristemente existiam que os próprios Yehudim trabalhavam para a KGB. Então eles estão inventando essa história, certo? O Rav de Chivin, que já recebeu autorização, precisa de alguém até Moscou. Então o Rav Galinsky falou, o Rav de Chivin culou Torá. O Rav de Chivin é pura Torá. Então se vocês não estão chegados a ele, como vocês estão contando, então me falem um divrei Torá que saiu da boca dele. Então eles falaram um divrei Torá que o Rav de Chivin trouxe em nome do Rav Issachar Domi Bel, Zechat Livrachá. Qual é o divrei Torá? Tem um pasuk em Teilim, Chavtet Het, que David HaMelech diz o seguinte, a gente fala isso todo Leil Shabbat, Mizmor le David, né? Kol Hashem Yahil Midbar, vós Hashem deseja ouvir do deserto, Kol Hashem Yahil Midbar, quer dizer, desculpa, eu vou explicar melhor. Kol Hashem Yahil Midbar, o deserto deseja ouvir a voz de Hashem. Yahil Hashem Midbar Kadesh, deseja Hashem um deserto santo. Vai, eu traduzi ao pé da letra. Outra vez. Kol Hashem Yahil Midbar, o deserto deseja ouvir a voz de Hashem. Yahil Hashem Midbar Kadesh, e Hashem deseja em que o deserto se santifique. Ficou claro? Agora, o que significa isso? Como se explica esse passuco? Então fala o Rav de Belz o seguinte, Yadua, é sabido que o mundo é dividido em 3 partes. Uma parte habitada, um terço habitado, um terço yam, água, e um terço midbar, deserto.
O Yam, a água, não é habitada. Então fica na sua. Só que o Midbar, o deserto, é parte de terra. Só que o deserto vem com argumento perante Hashem. Fala, Ribono Shel Olam, por que eu sou pior que o lugar de cidades que é habitado? Nas cidades se ouve estudo de Torá, tefilá, rezas. E o meu lugar de deserto, Hayot Raot, ladrões, animais ferozes. Então, por isso está escrito no Pasuk, o argumento do deserto, Kol Hashem Yahil Midbar. O deserto deseja ouvir a voz de Hashem. E Hulov que isso faz a vida. Sheishma Gampor. O Behemet fala aqui, Hashem responde, Gami Hulo Shel HaKadosh Baruch Hu, também o desejo de Hashem qual é? She'amidbar Yitkadesh, que o Midbar também se santifique. Por isso está escrito que deseja Hashem o Midbar santificar. O que significa isso? Fala o Rav de Tivim. Toda pessoa na sua vida passa por situações habitadas e situações de deserto. Numa hora boa, tudo perfeito, Baruch Hashem, louva Hashem, reza, estuda, cumpre Torah mitzvot. Mas uma hora de midbar, quando tua situação está como o deserto, que não seja só um lugar de Hayot Raot e de ladrões, ou um lugar deserto sem nada, vazio. Ela Midbar Kadesh se santifica, cumpre Torah mitzvot até mesmo situações o que? Difíceis. Esses três Yehudim trouxeram esse Hidush. Aí o Rav Galinsky sabia que ele não era dos espiões. No final ele foi até Moscou e conseguiu. Rabotai, é um nível muito grande. Essa é a meta, esse é o objetivo. Mas como eu posso chegar lá? Yosef, eu, olhando a Gemara em Berachot, Samech Aleph Amud Aleph diz, quando ele estava partindo Rabi Akiva, os alunos ouviram ele falando que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. A Gemara conclui lá que os alunos perguntaram, até que falou, não, toda a minha vida eu estava esperando essa hora, essa oportunidade de dizer a Hashem como eu amo ele, até mesmo que Hashem pega a mim, não ele, Hashem pega a vida. Eu amo ele. Diz a Gemara, até que saiu a alma dele, Sheyatzah Nishmat Rabi Akiva Behad. Quando ele falou Hashem o único, Behad, faleceu. O normal quando você estuda a Gemara, que ele está anunciando Enod Milevador, Ehad, único só. Mas eu olhando aqui o livro Atov, eu acho que eu posso tentar explicar de uma forma muito interessante também o que significa que saiu, o que Rabi Akiva e outros, certo? Querem nos mostrar quando é dito Ehad. O que ele quer dizer? Que saiu a alma Behad, denominando que Hashem é o único. Existiu na nossa história grandes Tanaim chamado Nahum Ish Gamzu. Ele era Rav de quem? De Rabi Akiva. Você viu tudo? Rav de Rabi Akiva, Nahum Ish Gamzu. A Gemara em Ta'anit Chaf Aleph Amud Aleph diz, que nome é esse Nahum Ish Gamzu? Nahum, isso também. Fala Gemara, Mipenesha Itadar Kolomar, porque ele tinha um comportamento de dizer em tudo que acontecia. Em tudo que acontecia, coisas doces ou coisas amargas, Akol Davar Shekara Imo, o que ele falava? Gamzu Letová. Isso também é bom. Gamzu Letová, isso para o bem. Por isso que ele é chamado Nahum Ish Gamzu. Nahum, o homem que dizia Gamzu, isso também. Rabotai Sheila Tzuma,
que todos perguntam. Então, quando deveria ser o nome dele? Nahum Ish Gamzu Letová. Põe logo o sobrenome. Como se fosse o nome está pela metade. Porque quando você fala Nahum Ish Gamzu, Nahum, o homem, Gamzu, isso também. Tá bom, peraí, mas podia ser isso também ruim. Isso também, tá bom? Isso também o quê? Bom ou ruim? Ao contrário, ele acostumava a falar Gamzu Letová. Isso é pro bem. Então, quando deveria ser o nome dele? Nahum Ish Gamzu Letová. Pegou a pergunta ou não? E são muitas perguntas, eu vi também essa pergunta do Rav Biderman e outros. Para analisar isso, Kal Kadosh, eu quero, junto com vocês, acabamos de falar que a Gemara fala Bechol midom midash modelecha, com qualquer tipo de característica que Borelam se comporta com você, tanto de uma forma de justiça ou misericórdia, nós deveremos agradecer a Kadosh Baruch Hu meod, muito, muito. Logicamente, sem sombra de dúvida, muito mais fácil agradecer a Hashem quando está tudo ótimo, bem, do que quando está numa situação amarga, pashut, e a fé. Mas tem aqui um ponto que Bezrat Hashem, se nós vamos digerir ele, é um trabalho, por isso que nada é fácil, é um trabalho para chegar a essa meta que nós falamos, esse objetivo, pelo menos começar. A gente tem que fazer tefilá, Bezrat Hashem, só vamos ter doçura na vida, Shana Tová ou Metuká, mas precisamos estar pronto, não é verdade? A gente sabe nossas contas, não sei, Hashem quer nos limpar, quer nosso bem. Bezrat Hashem Itbarach, não temos dúvida que só vamos ter doçuras, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar. Am Israel tem um passu conhecido, um dos mais famosos. Qual é? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Está escrito na Torá isso. Não está escrito na Torá? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Tem muito a falar sobre esse passu, que eu vi que o Rav Galinsky traz que realmente isso, a fonte disso é um Midrash. É a Torá Tzma, mas a Torá se baseia no Midrash, em Ma'amad Har Sinai, que eu não vou desviar, achei muito difícil para mim entender e passar. Mas vamos de uma forma mais direta. Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vamos analisar um pouquinho esse passu, de uma forma muito superficial, fácil. Não é que eu sei uma forma mais profunda, tá? Mas para eu entender. Entenda Israel, ouça Israel, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem nosso Deus. Está escrito que Hashem, de uma forma o que? De misericórdia, porque Hashem denomina a misericórdia. Hashem Elokeinu, que demonstra justiça, nosso Deus. Entenda Israel, Hashem como misericórdia, Elokeinu como justiça. Como termina o pasuk? Hashem, outra vez, Echad. Como termina o pasuk? Dizendo Hashem Echad. Ouça Israel, entenda Israel. Esse que você sabe que ele se comporta com você como misericórdia ou como justiça, vírgula, Hashem Echad. É um só. E como que é um só? Com misericórdia, Hashem. Ou seja, tudo que vem, ou de uma forma misericórdia, ou de uma forma como justiça, vem de Hashem Echad, de um só, chamado como Hashem. O que você aprende aqui? Dois pontos fundamentais, um dentro do outro. O primeiro, que tudo chega do Hashem, de Echad, coisa boa, doce, amarga. E não só isso, que não é menos importante, que vem do Hashem. Que é Hashem? Bondoso. Então é tudo bondoso. Até mesmo essa justiça
Shema Israel, Hashem Elokeinu, vírgula, Hashem Echad. Tudo é bom, não existe ruim. Não existe o quê? A coisa amarga. Porque vem do que no final? De Hashem Echad. Deu para mim? Consegui me explicar? Consegui me explicar? Eu pergunto, Yosef, você fala assim, Shema Israel? Vamos lá. Diz aqui o livro Atov. Bom, se tudo vem de Hashem Echad, e tudo é bom, Hamelech Atov ve'ametiv lakol. Se o Melech ele é bom, o que vai sair dele? Se a essência dele é bom, o que sai dele? Só coisa boa. Não porque eu não entenda, vou chamar de ruim. Ele diz uma coisa interessante. Sheneem ba'im me'ava shebashamayim ha'oveh me'amerachem, Hashem Echad. A gente chama coisa amarga. Zerak nirakera. O que é nirakera? Parece ruim. Beolamenu, em nosso mundo aqui, Yeshno Tov Galui, tem um bom revelado que nós entendemos, observamos. Vetov Nistar, existe um bom oculto. Hafetz Chaim já falou isso 1000 vezes, ele acostumava a dizer não mal e sim amargo. Ele dizia como um remédio. Remédio faz bem para a pessoa tomado certo. Pachut. O pachut, sim. Mas ele é amargo. Precisa limpar a pessoa. Precisa às vezes passar por amarguras. Cada um conforme, não sei. Isso é certeza. Misheu Tov, então se Boreolam é a Tov, provavelmente eu tenho que confiar. Exemplo, traz aqui o livro, isso eu vou... Traz aqui um negócio, uma coisa interessante. Vamos supor uma criança, Lo Alenu, que ela, Lo Alenu Lo Alechem, veio com essa doença. Fulano. O médico fala para os pais, certo? Que o filho, Hashem Yishmor, longe de toda a Israel, né? Tem essa doença. Cai o mundo dos pais. Vadai. Boreolam mandou um shaliach, doutor, exemplo, Moshe. Se o doutor Moshe tenta abraçar a situação, ele mente. Ele chega para a criança, também enfermeiro, melhor para entender o exemplo, como enfermeiro. Ele mente, ele trata a criança com maior carinho, traz brinquedos, se pode balas, dá balas. Mas chegou na hora do vamos ver, tem tratamento. Puxa o braço, tira sangue, coloca agulha. Outros, não sei, Shem Yishmor, lo nedá. Essa criança, quando vai ver esse enfermeiro, vai gostar dela? Não, a princípio. Se ele me traz bala, se ele me abraça, se ele me brinca comigo, tem situações. Se ele às vezes precisa tirar sangue, me dói, vou chorar, mas eu entendo que ele é boa pessoa, ele quer meu bem. Agora, tira ele foi folga, e veio outro, que é totalmente diferente, não me traz bala, certo? Não me faz nada, só tira sangue de mim. Também quer me curar, mas peraí. O que eu vou falar para ele quando ele quer me trazer remédios? Você quer me dar veneno? Você quer me matar? Certo? Não tem como agradecer quando Deus te dá vida, te deixa respirar. Já começa aí. Sempre vamos estar com salvo devedor a Hashem. Sempre. Não entendemos as coisas amargas. Não é verdade? Ninguém entende. Mas temos que fazer força e entender que esse é o mesmo que te dá bala, que te dá vida, que te dá... Está entendendo? Que ele quer meu bem. Não esqueçam que eu falei o shiur passado, como introdução. Começa com a emuná, anda com a emuná e termina com a emuná. A vida da pessoa é assim. Então aqui também. Existem situações difíceis.
nós perguntamos, e aí, o que tem a ver aqui com Nahum Ish Gamzu? Olhem só Chachamim que nos quiseram enfatizar. Olhem só Chachamim que nos quiseram enfatizar. Chachamim falaram, nós precisamos, ou apelidamos ele com esse nome, porque não é estamos apelido, é um legado para a vida. Rav de Rabi Akiva também, como Avi Letavavid, Alui Nahum Ish Gamzu. Então, o que Chachamim quiseram frisar aqui e apelidar ele Nahum Ish Gamzu? Vocês sabem o que Chachamim quiseram? Te trazer a fonte e enfatizar a fonte, o que levava sempre o Rav Nahum Ish Gamzu falar Gamzu Letová. Ele falava Gamzu Letová. Mas Chachamim, se você Gamzu Letová, não é piloto automático. Eu quero te frisar o que ele chegava a dizer Letová. Sabe o que ele dizia? É o shiur nosso, que é o caminho para chegar lá no ideal. Sabe o que levava ele? Sempre situação que for, a mais escura, a pior. Sabe o que ele falava? Gamzu. O que é Gamzu? Gamzu, Hashem Echad. Você vê uma situação escura, amarga, ruim, Gamzu. Gamzu, isso também é de Hashem. Então, como ele concluía? Letová. Acompanharam? Uma vírgula, exatamente. Vou ler só para concluir aqui. Kasher Ba'ala Rav, quando via uma situação escura, ruim, ele falava Gamzu, que vem de Hashem, Gamzu, de Hashem Echad. Kama nifla nekuda b'devarav Nahum Ish Gamzu ena letová. O que tem que se frisar, não o que ele falava que ele é letová. O que antecedeu isso para ele chegar a letová. Ela a Gamzu, shekein im adam chash atzara em Gamzu, gam igia mi'ito yitbarach. Se ele fala Gamzu, ele sabe que Hashem Echad, bevadai sheze letová. Certeza que isso é letová. Certo? E Bezrat Hashem, vou, shiur que vem, para finalizar esse assunto, que nós começamos no shiur passado, estamos falando sobre esse, para chegar na meta, vamos, Bezrat Hashem, trazer um pouquinho, exercitar um pouquinho, tá? Um exercício que leva a pessoa, Bezrat Hashem Yitbarach, todas as turbulências que ele for passar, ele saber que tudo é de Hashem Yitbarach. E se vem de Hashem Yitbarach, sem dúvida é letová para o nosso bem. Boa noite.